Maravilha, maravilha. Esperar os irmãos chegarem para nós iniciarmos aí a nossa live. Que maravilha. Muito bem, vamos já dar início. Olha aí, chegando os queridos irmãos. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa live semanal. Como interpretar a Bíblia. A paz do Senhor aí, queridos irmãos e irmãs que estão chegando. Uma alegria recebê-los aqui. Se você pode, manda chamar mais alguém aí. A paz do Senhor, queridos. Vamos convidar mais alguém. Tecla aí nesse aviãozinho, manda chamar quem mais pode interessar, falar sobre interpretação bíblica, que é o que nós vamos fazer nesta noite. Especialmente, nós vamos hoje falar sobre a interpretação de um gênero literário muito legal, que são as parábolas de Jesus. A paz do Senhor, irmão Marcelo. A paz do Senhor, aqui a irmã Help Soares. Olha aí, Newton, Magno. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live desta semana e que Deus abençoe grandemente aos queridos irmãos e irmãs que vão chegando aqui. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aí, acho que agora melhorou. Uma alegria recebê-los e nós vamos começar a nossa live para falar sobre interpretação bíblica, né? Para pregadores, para crentes interessados em conhecer mais a palavra. A interpretação bíblica é fundamental porque sempre nós precisamos interpretar os textos bíblicos para trazer a palavra de Deus ao nosso coração, à nossa vida, não é? Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs que estão chegando aí. Que Deus abençoe a cada um. E nós vamos já começar a tratar aqui dos temas que nós... do tema e dos textos que nós separamos para hoje. Uma alegria recebê-los na nossa live. Todo mundo já deve me conhecer aí, mas eu sou o pastor Kleber Maia, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Também, pela graça do Senhor, temos nos dedicado ao ensino da teologia em algumas áreas, e a homilética e a interpretação bíblica são duas áreas que nós temos nos dedicado, e louvamos a Deus por poder, mais uma semana, estarmos aqui fazendo esta live, cujo objetivo é trazer dicas para os irmãos, para os pregadores, para nós melhor interpretarmos a palavra de Deus. Então, você que chegou aqui, seja muito bem-vindo. Você que pode, manda aí um aviãozinho para quem interessa participar também da live, né? A paz do Senhor, Aleph, bem-vindo, que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos à live e louvamos a Deus por estarmos aqui e podermos conversar sobre esse tema essencial, importante, a interpretação da palavra de Deus. A paz do Senhor, presbítero Jimmy, Deus abençoe a sua vida. Obrigado a cada um dos irmãos e irmãs que passaram por aqui, estão passando, vão assistir a live. Se você puder ficar até o final, amém. Se não, que Deus te abençoe e que você possa aqui aprender. Você que chegou depois ou que está assistindo a live que ficou gravada, bem-vindo, obrigado pela atenção. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom, hoje nós vamos continuar nessa sequência de lives sobre interpretação bíblica, não é? Vai chegar um dia que nós vamos mudar o tema e passar a falar de dicas de homilética em vez de hermenêutica.
Vai chegar o dia que a gente vai tratar de outros temas, mas ainda temos muita coisa para explorar de dicas para a interpretação da palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre um dos gêneros que mais me alegra, que mais me motiva a falar, que são as parábolas de Jesus, né? As parábolas de Jesus são um gênero maravilhoso, extraordinário, um gênero que é marcante do ensino de Jesus. E hoje vamos ver, então, os cuidados que nós devemos ter para a interpretação das parábolas. Muita gente gosta de pregar nas parábolas, são narrativas, né, que são muito usadas para a pregação. Muita gente gosta de estudar as parábolas, mas há uma série de cuidados que nós precisamos ter para não cometer aí erros que vão nos desviar daquilo que seria realmente a mensagem da parábola para nós, tá? Então, vamos começar a tratar aqui do gênero parábola. O nome vem do grego, né? Que significa algo que está junto. Literalmente significa jogar algo junto de uma outra coisa, e fala, então, de um gênero que vai se utilizar de comparativos para trazer a sua mensagem. Então, as parábolas de Jesus, nós podemos dizer que é um gênero literário narrativo, essencialmente são narrativas, são histórias, né? Que através de histórias curtas, que têm presentes elementos na realidade dos ouvintes, Jesus nunca pregou fora da realidade que os seus ouvintes conheciam, Jesus usa esses elementos para ensinar verdades espirituais, fazendo uso de uma linguagem figurada, comparativa, que prende a atenção dos ouvintes e que leva-os à reflexão, oferecendo uma lição que deve ser aplicada à sua vida. Então isso é uma parábola, conforme nós podemos defini-la, tá? Um gênero narrativo, comparativo, breve, que usa figuras, comparação, uma linguagem figurada, e que sempre vai oferecer uma lição aos ouvintes com o propósito de levá-los à reflexão e até mesmo a uma mudança, a responder a essa narrativa, né? Essa é uma tese que eu defendi no meu mestrado e que depois virou o livro, As Parábolas de Jesus e a Resposta Humana. Está lá na editora Santorini. Se você quer conhecer e adquirir, vai lá na editora Santorini. As parábolas de Jesus, elas requerem uma resposta do ouvinte, né? Então, que cuidados o intérprete ou o pregador deve ter na hora de interpretar essas parábolas? É muito importante pensar nesses detalhes que fazem toda a diferença na hora de interpretar corretamente uma parábola. Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs que estão chegando aí. Uma alegria recebê-los aqui na live. Se você pode, clica aí nesse aviãozinho e marca alguém, chama alguém para participar da live, que hoje o tema é muito interessante. Vamos falar de como interpretar as parábolas de Jesus. Bom, primeiro vamos entender um pouco das características de uma parábola, porque isso é fundamental para nós podermos interpretá-la, né? Primeiro, elas são narrativas, são histórias, né? E quando nós falamos e pregamos sobre as parábolas, é importante manter essa narrativa, manter essa história e não apenas analisar a sua mensagem, porque a parábola, ela é a própria mensagem. A mensagem é a narrativa. Então, devemos procurar manter essa narrativa. Por que Jesus usou muitas narrativas? Em primeiro lugar, porque as narrativas, elas são muito interessantes, atraem as pessoas. Todo mundo gosta de uma história, né? Por que novela e série faz tanto sucesso? Porque todo mundo gosta de uma história e quer ver como é que essa história termina, quer ver a continuidade disso. E hoje se fala muito do storytelling, né? De histórias
ou seja, narrativas para aprender e chamar a atenção das pessoas. Jesus já sabia disso e usa narrativas. Também a narrativa é um formato que ajuda a memorizar o seu conteúdo. Você pode não lembrar de toda uma doutrina, mas você lembra muito mais facilmente de uma história que ilustrou essa doutrina. Então, a narrativa realmente é muito importante. E, normalmente, as parábolas, elas eram narrativas curtas, que Jesus utilizava no meio de diálogos, no meio de ensinos. Isso fazia com que prendesse a atenção do ouvinte, mas sem encerrar o diálogo. Pelo contrário, trazia mais adesão, mais atenção para o diálogo ou para o ensino, né? Então, são narrativas curtas. Que outra questão importante das parábolas é que Jesus sempre utilizou elementos conhecidos dos ouvintes. Jesus nunca pregou parábolas sobre montanhas nevadas, nunca pregou parábolas sobre algo que os ouvintes não conhecessem. Parábolas sobre semeadores e pastores de ovelhas, parábolas de agricultores que plantavam uvas, né, que tinham vinhas ou que tinham outras árvores conhecidas ali. Era algo que as pessoas ali conheciam muito bem. Então, o interessante da parábola é que esse elemento, sendo conhecido do ouvinte, prendia a atenção dele. Era geralmente algo extraído da experiência daquelas pessoas que estavam utilizando ali. Porém, um detalhe interessante das parábolas de Jesus, né? Nós estamos falando primeiro de algumas características, para depois trazer aqui as dicas de interpretação das parábolas. Uma coisa muito importante é que as parábolas de Jesus, elas sempre falavam de elementos da realidade. Não eram como fábulas. Jesus nunca fez uma árvore falar, Jesus nunca botou um bicho falante nas suas narrativas, porque elas não são fábulas, elas são histórias que usam linguagem figurada, porém que elementos reais, elementos da realidade e conhecidos dos seus ouvintes, mas usando uma linguagem figurada. Essa era uma questão importantíssima nas parábolas, queridos. Entender que a linguagem é figurada, porque é uma linguagem que funciona de uma maneira que o ouvinte se envolve no enredo e muitas vezes sem nenhuma barreira, sem nenhum bloqueio. Ele pensa que a parábola está falando de outra coisa que não tem nada a ver com a vida dele e depois descobre que, na realidade, a parábola fala sobre ele, especialmente o gênero de parábola que é chamado de parábolas jurídicas, que leva o ouvinte a pensar, a se envolver na história, e Jesus às vezes até pergunta às pessoas o que deve ser feito com essa pessoa, como será que essa pessoa respondeu, e as pessoas estavam envolvidas na narrativa porque é uma linguagem figurada, mas às vezes elas vão cair em si e entender que Jesus está falando deles, como nós vamos ver aí nas parábolas dos lavadores maus, né? Parábola dos 2 filhos, e os fariseus logo descobriram que Jesus estava falando deles. Então, as parábolas eram essa linguagem figurada. É muito interessante porque é uma linguagem que, alguém diz assim, é uma comunicação que ocorre pela porta dos fundos, ou seja, é uma linguagem indireta. A pessoa está ouvindo, está sendo envolvida, sem saber que a parábola fala dela, envolve a vida dela, e ela até participa, dá palpite, Deus devia fazer isso, essa pessoa devia sofrer, deixa que está falando dela, e a pessoa faz até um auto-julgamento ao ouvir uma parábola e está ali sendo envolvida nessa linguagem indireta que a parábola tem. Normalmente, a parábola ela é genérica em seus detalhes, tá? Isso é importante da gente entender, que nós vamos ver uma das dicas de interpretação, é que nós não devemos tomar cada detalhe da parábola para
trazer uma interpretação, um significado especial, porque ela normalmente ela é genérica nas suas parábolas. Porém, cada parábola tem uma intenção. Jesus contou as parábolas não para entreter, nem para simplesmente atrair a atenção dos ouvintes, mas cada parábola tem um propósito, tem uma intenção que nós precisamos ficar atentos a isso, porque a intenção da parábola deve ser trazida ao coração do leitor, do intérprete e do ouvinte, se ele vai pregar, porque o propósito da parábola deve ser também o propósito da mensagem que a gente vai pregar, né? As parábolas, então, de Jesus são essa linguagem figurada, elementos da realidade dos seus ouvintes que eram usados, e as parábolas sempre envolvem figuras humanas, né? É interessante que na parábola de Jesus, às vezes até aparece ali uma ovelha, mas nunca ela é o foco, né? O foco das parábolas sempre é o ser humano e alcança, envolve estas pessoas. Como eu já disse, as parábolas não são fábulas. Nas parábolas de Jesus não tem árvores falantes, nem animais que conversam entre si. Sempre tem pessoas, homens são as personagens das parábolas, né? Seres humanos. Isso é muito interessante. Porém, um detalhe também importante para finalizar aqui, já caminhando para o final dessas características das parábolas de Jesus, algumas parábolas elas foram contadas em blocos. E a gente só vai encontrar assim, a interpretação ideal se nós analisarmos o bloco inteiro. Por exemplo, as parábolas de Mateus capítulo 13 são as parábolas do reino. Cada uma traz um detalhe sobre o reino, ou uma característica do reino de Deus. E olhando todas elas é que nós vamos ver como vem o reino de Deus. Alguma parábola destaca uma característica, outra destaca outra característica. Outro bloco também, por exemplo, das chamadas parábolas dos perdidos e achados, de Lucas capítulo 15. Não é? É preciso olhar as três parábolas para a gente ter uma visão completa do que o Senhor Jesus está querendo falar. Por exemplo, o jovem lá na parábola do filho pródigo, assim chamada, né? Deveria melhor ser chamada a parábola dos filhos perdidos, mas na parábola do filho pródigo, o jovem caiu em si, se arrepende, e porque não há nenhuma menção a uma ação de Deus sobre a sua vida, alguém já interpretou essa parábola dizendo, tá vendo, ele se arrependeu sozinho, não precisa da graça de Deus para alguém se arrepender. Mas quando você olha as duas parábolas anteriores, a iniciativa não é do objeto perdido de voltar, é do dono do objeto ir atrás dele. Então você vê que, na realidade, no quadro geral, nós podemos entender que Deus é quem toma a iniciativa de ir atrás do pecador e não ele arrepende-se por si mesmo. É que as parábolas elas não são compêndios de teologia, você não pode querer encontrar tudo sobre um assunto numa parábola. Ela tem o propósito especialmente de destacar um ponto, geralmente uma mensagem principal, e levar o ouvinte a refletir sobre isso. Uma questão importante, eu já vou caminhar para o final dessas características aqui, para a gente olhar algumas parábolas e ver como devemos interpretá-las, tá? Primeiro, algumas parábolas, elas trazem um elemento de inversão. Então, estava indo num determinado rumo e de repente mudou tudo, né? Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Vem um sacerdote, vem um levita e a próxima pessoa que você esperava era um judeu, mas de repente veio um samaritano. Opa, que negócio é esse? Pelo amor de Deus, né? Então, ali entra uma pessoa totalmente diferente. Na parábola do fariseu e do publicano, você esperava que tivesse um publicano orando e tivesse depois um judeu justo orando, mas de repente entra um publicano, um camarada que ninguém esperava nem que orasse,
E, na realidade, ele é que é o que está sendo atendido, justificado ali. Então, as parábolas trazem muitas vezes esse elemento de inversão e, geralmente, a ênfase está no final da parábola, tá? Especialmente naquelas parábolas que têm uma explicação ou um comentário final. A parábola, a história em si, no hebraico, é chamado de mashal. E o comentário, a explicação, é chamado de ninshal. E nesse comentário final, muitas vezes é que está o destaque da parábola, a ênfase, e nós precisamos olhar para esse comentário final para podermos entender o que realmente está sendo dito ali nas parábolas, tá? Então veja que as parábolas de Jesus têm diversas características muito interessantes. É um gênero literário, narrativo, geralmente com histórias curtas, com uma linguagem figurada, e que Jesus utilizava então para chamar a atenção das pessoas, levá-los à reflexão e exigia uma resposta. As parábolas sempre exigem uma resposta. Às vezes, na própria parábola, muitas parábolas, elas não têm um final declarado. Então, quando não ocorre um final na parábola, é porque se espera do leitor ou do ouvinte que entre na história ou que complemente aquele final. Um exemplo, a parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos perdidos, né? No final, o filho mais velho entrou ou não entrou no banquete? Não sei, né? Então, cabe ao ouvinte, ou ao leitor da parábola, ou a pessoa para quem você está pregando essa parábola, cabe a ela agora responder. Então, qual será a sua reação, né? Os dois filhos, a parábola dos dois filhos, Mateus, o filho foi trabalhar ou não foi depois? Então, quando Jesus contava uma parábola que não tinha um final, né, declarado, a parábola das bodas do filho do rei, o homem que foi encontrado com as vestes diferentes, o que aconteceu com ele. Então, um final que fica em aberto e que ressalta ainda mais essa característica que, na realidade, toda parábola tem, que é esperar uma resposta, uma reação do ouvinte. Então, quando nós pregamos as parábolas, quando falamos delas, sempre devemos estar atentos a isso. Nunca pregue só para trazer uma informação, mas sim para provocar o ouvinte a uma reação, a uma resposta, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos cuidados, em algumas dicas que nós temos para quem vai interpretar as parábolas, seja para seu estudo pessoal, ou seja você que vai pregar, como você deve interpretar as parábolas de Jesus. Primeiro ponto que eu quero destacar, queridos, é dar bem-vindo a todo mundo que está chegando aí, muita gente chegando ou passando por aqui. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Já vi que tem aluno do curso ou da mentoria que chegou por aqui, e louvo a Deus pela vida de vocês, por cada um que tirou um tempinho para aqui estar comigo nessa live. Primeiro ponto interessante que nós precisamos pensar sobre as parábolas de Jesus. Elas revelam o reino de Deus, ou as características do reino, ou as exigências do reino, mas o foco das parábolas é o reino de Deus. Tá? Então você não pode nunca pegar, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da vinha em Mateus capítulo 20, para falar sobre relações trabalhistas. Não é sobre isso. A parábola não tem esse propósito. Você não vai pegar a parábola do filho pródigo para falar sobre o sofrimento do desempregado, a pessoa que não tem amigos.
Não é sobre isso as parábolas. As parábolas, elas foram contadas para falar sobre o reino de Deus. Então, é preciso olhar isso com essa intenção. Não buscar entender a parábola como sendo um ensino sobre um elemento natural da vida, né? A parábola dos talentos não ensina sobre a valorização dos juros, do dinheiro que pode ser colocado no banco. Não, isso é apenas um detalhe na parábola. O propósito da parábola é falar sobre o reino de Deus. Então, já olhamos a parábola buscando entender o que está falando sobre o reino de Deus. E aí, às vezes, ele está falando sobre o reino como vem, ou sobre o rei, sobre Deus e suas características, ou as exigências para quem quer entrar ou permanecer no reino, como deve se comportar um súdito do reino. Então tenha sempre em mente as parábolas como elementos que revelam o reino de Deus. Outras questões, a parábola do administrador desonesto, né? Ou a parábola do mordomo infiel, não trata sobre uma administração boa ou ruim. Sempre a parábola vai focar no reino de Deus. Tenha isso em mente quando você vai interpretar as parábolas. A outra questão, e isso na verdade é uma regra que vale para todo o gênero literário que nós vamos interpretar, quando nós vamos olhar um texto, precisamos procurar descobrir qual é a mensagem desse texto. Qual é a ideia principal? De que o texto está tratando? Porque às vezes alguém pega uma parábola e começa a interpretar de forma alegórica, nós vamos melhor falar daqui a pouco sobre isso, que devemos evitar completamente a alegoria, mas alguém começa a interpretar de forma alegórica uma parábola e aí perde completamente aquela ideia que o texto realmente traz, né? Um caso clássico é a parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, né? Porque muitos intérpretes famosos, até Agostinho de Hipona, interpretava de uma forma alegórica, né? Então o homem desce de Jerusalém para Jericó, e aí ele dizia, isso foi a queda de Adão, e vieram os ladrões, e isso foi Satanás na queda do homem. E aí ele vai interpretando esses elementos. O sacerdote é a lei, o levita é o sistema levítico, o sistema cerimonial, o samaritano é o pregador, o dono da a estalagem é o pastor, a estalagem é a igreja, as duas moedas é as duas ordenanças, o batismo e a ceia. Então, há uma alegorização completa aí. Nós nunca podemos fazer isso de forma alguma. E como é que nós vamos evitar isso? Bom, a primeira coisa é olhar a parábola para entender qual é a mensagem central. Então, já que estamos falando da parábola do bom samaritano, ela foi contada para responder uma pergunta. Quem é o meu próximo? Então, quando eu vou interpretar essa parábola, ou qualquer parábola, eu preciso pensar qual é a mensagem central, a ideia central. Alguns autores, às vezes, falam de duas ideias centrais em algumas parábolas, como na parábola do filho pródigo, né? Mas, essencialmente, há uma ideia maior, ainda que ela possa ter dois desdobramentos dentro da parábola, mas normalmente nós temos uma ideia principal, um assunto de que Jesus está querendo tratar. Então, quando eu olho a parábola do semeador, que é a parábola mais paradigmática, né? A parábola que nos ensina a ver as outras parábolas, ele está falando sobre como recebemos a palavra, como o coração é receptivo ou não à palavra de Deus. Então é uma parábola que deve ser interpretada dentro desse seu contexto e sentido, esse propósito, né?
É uma mensagem que tem um propósito a levar as pessoas a refletirem como estão recebendo a palavra de Deus no coração. Se você não focar nessa mensagem central, você vai perder completamente qual é o sentido e o propósito da mensagem. Lembre que quando você vai especialmente pregar um texto, você precisa ter em mente não só a mensagem do texto, mas também o propósito do texto, né? Buscar entender a intenção autoral, ou seja, não só o que foi dito, mas o que estava querendo dizer, por que estava querendo dizer aquilo. E aí, quando a gente busca entender a mensagem e o seu propósito, é muito mais fácil, então, de a gente não errar na interpretação de uma parábola. Busque compreender a ideia principal e as ideias secundárias desta parábola. E aí você vai muito mais facilmente poder aplicar a vida das pessoas e explicar o que está sendo dito na parábola. Então, por exemplo, você olha a parábola das 10 virgens, não deve se prender aos detalhes de cada coisa que está ali, mas sim a mensagem principal. Qual é a grande mensagem da parábola das 10 virgens? Cada um é responsável por sua condição espiritual e há uma necessidade individual de preparação para aguardar o Senhor Jesus. Essa é a grande mensagem da parábola. Então, os elementos que ali estão, nem todos vão ganhar vida, né? Muitos elementos ali estão para trazer o colorido, para montar o cenário, mas a mensagem central não pode ser perdida. Qual é a mensagem central da parábola do bom samaritano? A narrativa ali tinha um propósito de mostrar que eu não devo buscar saber quem é meu próximo, mas me tornar o próximo de qualquer um que estiver necessitado. Essa é a grande ideia que nós temos na parábola. Qual é a grande ideia da parábola do mordomo infiel, Lucas capítulo 16? Que o cristão deve ser tão prudente no uso dos seus recursos para o reino, quanto as pessoas são espertas nas coisas terrenas. Essa é a ideia que está ali. Então eu preciso ler o texto com calma, lembrar daquele primeiro ponto que eu falei, a parábola trata do reino de Deus. Não procure ver o que a parábola ensina sobre juros, sobre administração, sobre relações trabalhistas. Não, a parábola não ensina sobre como dar uma festa, ou como encontrar uma moeda, o que fazer com uma ovelha. A parábola visa ensinar algo sobre o reino de Deus. Ou fala sobre Deus, ou sobre o próprio reino, como ele vem, ou sobre as exigências do reino, ou sobre comportamento exigido para se permanecer no reino. E aí, então, eu preciso olhar a mensagem central sobre o reino de Deus que a parábola traz. Um cuidado muito, muito importante. Nós já falamos sobre o cuidado de não alegorizar, mas principalmente, quando você olha para uma parábola, as personagens principais é que geralmente tem um referente espiritual. Então você pega a parábola do pai e os 2 filhos, né? O pai é naturalmente uma representação que aponta para Deus. Você pega a parábola do bom samaritano, já falamos, né? Ali há uma referência clara à questão de se cuidar de alguém necessitado. Então, todo cristão pode se enxergar na figura do bom samaritano. E assim a gente olhar o personagem principal da parábola, e somente ele que deve ser buscado, esse referente espiritual. Cuidado para não querer interpretar todos os elementos da parábola. Essa é uma questão importante, evitar a alegorização. E como fazemos isso?
não querendo trazer um significado especial ou espiritual para cada elemento da parábola. Tem algumas parábolas que são clássicas, né, de alguém fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, a parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25. Então muita gente vai interpretar e dizer, faltou azeite nas lamparinas. E então o azeite é um símbolo do Espírito Santo, faltou intimidade com o Espírito Santo, faltou algo mais do Espírito Santo, mas muita calma nessa hora, porque, na realidade, a parábola não deve ser interpretada dessa maneira, trazendo um elemento um significado para cada um dos elementos. Mas Jesus fez isso quando explicou a parábola do semeador ou a parábola do joio e do trigo. Sim, Jesus fez isso, né? Jesus tinha autoridade para interpretar a sua parábola da forma como quisesse. Nós não temos essa autoridade para fazer isso, e então temos que ter o cuidado de buscar entender a mensagem e não trazer cada elemento com um significado, especialmente o significado espiritual. Pastor, então se o azeite na parábola das 10 virgens não é o Espírito Santo, o que é? Na verdade, você vai enxergar o azeite como tudo que for necessário para você perseverar, tudo que for necessário para você estar numa condição espiritual que lhe dê a condição de entrar no reino de Deus. Então, não é o Espírito Santo em si, na verdade é tudo. É tudo que você deve ter para estar espiritualmente sadio, preparado. As parábolas escatológicas ali, Mateus 24 e 25, elas têm um tom que geralmente lembra a necessidade de preparação ou a fidelidade nessa preparação, nessa espera do noivo. Então é preciso a gente ter o cuidado para, na interpretação da parábola, não olhar cada elemento e interpretar alegoricamente, trazendo o significado espiritual, mas manter a ideia central daquela parábola, e os elementos são vistos principalmente como peças que compõem esse cenário que vai nos ajudar a entender a mensagem da parábola. Então, o que são os porcos na parábola do filho pródigo? O que são exatamente as tochas na parábola das 10 virgens? A gente não deve querer interpretar isso individualmente, mas sim entender o cenário e como isso contribui para o entendimento da parábola. Muitas parábolas vão exigir um certo conhecimento do ambiente cultural, do cenário que ali está sendo construído, né? Então, todo aquele conteúdo cultural que cerca a parábola, muitas vezes vai ser muito necessário. Então, estude o contexto cultural, o contexto econômico, o contexto que envolve a parábola, porque isso é muito útil para entender algumas parábolas. Há algumas que não têm tanta necessidade disso, por exemplo, a parábola dos 2 credores que Jesus contou lá na casa de Simão, não tem assim um elemento cultural tão importante. Mas já a parábola das 10 virgens, por exemplo, né? Se você entende como funciona um casamento judaico, fica mais fácil de entender aquela parábola. Na parábola do semeador, tem algumas questões que ajudam a entender por que é que ele jogou a semente sobre um local onde tinha pedras, onde tinha espinhos, né? O método de semeadura daquele tempo era totalmente diferente do que é hoje. Então, entender isso ajuda a melhor entender a parábola, né? A pergunta aí da irmã Maria Bethânia, a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida está
Em Lucas capítulo 15, eu falei um pouquinho lá no início sobre parábolas que estão em blocos. E esse é o caso. Você tem, na realidade, 3 parábolas. Alguém diz que é a seção de achados e perdidos de Lucas, né? O capítulo 15, parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos. A gente foca, às vezes, só no filho pródigo, mas, na realidade, os 2 estavam perdidos, né? Então, a parábola da dracma perdida é a história da mulher que perde uma moeda. Aí não precisa da gente querer entender nos mínimos detalhes que moeda era essa e o que representava, porque, na realidade, eu entendo que isso não é o foco principal da parábola. O foco principal é ela perdeu algo e ela vai atrás, mesmo que pareça de pouco valor, mas para ela é algo muito importante. Porque a gente precisa entender que o contexto das 3 parábolas ali é Jesus falando para os fariseus sobre receber o pecador, sobre Deus acolher o pecador ou Deus ir em busca do pecador, algo que eles estavam desprezando. Então, esse é o foco principal da parábola. Não precisa a gente ir atrás das minúcias. Alguém às vezes diz, não, a dracma às vezes era usada para fazer uma tiara para as mulheres e tal. Eu acho desnecessário querer buscar elementos mais detalhistas assim, e sim a gente entender qual é o sentido, a mensagem, a grande ideia que está sendo ensinada ali. Agora, a gente, ao mesmo tempo que interpreta a parábola dentro dos elementos culturais, inclusive, que ela tem, a gente precisa agora aplicar a parábola. É uma necessidade que temos de atualizar a mensagem da parábola. Não exatamente os elementos ou o cenário, né? Embora que tenha algumas pregações, né? Quem já leu o livro do Blomberg, Pregando as Parábolas, então às vezes ele fala um pouco sobre pregações narrativas, né? Pregações que vão manter esse gênero narrativo. E, às vezes, então, ele sugere de você atualizar o cenário da parábola. Imagine que não é um fariseu e um publicano, mas é um crente e um drogado que está na igreja, seria um cenário, né, totalmente diferente daquele original, mas tentando manter o que é a ideia central. Mas não é nem disso que eu estou falando. Acho que isso pode ser feito algumas vezes, mas nem sempre é necessário. Mas é você entender a mensagem da parábola e agora você atualizar esta mensagem para o ouvinte. Sobre o que a parábola está falando? Está falando sobre a necessária perseverança para aguardar o noivo. É o caso da parábola das 10 virgens. Então, que você agora, entendendo a parábola, você vai levar essa mensagem ao ouvinte, como ele está perseverando, ou será que de fato ele está perseverando? E há um cuidado aí, queridos, que nós precisamos ter em algumas parábolas, é que há parábolas de Jesus que elas ensinam por contraste. Tá? O elemento da parábola é um elemento ruim, mas que Jesus usa por contraste para nos ensinar. Um exemplo, a parábola do juiz iníquo, né? Que seria melhor chamada talvez a parábola da viúva perseverante. Eu não sei quem deu esses títulos às parábolas, mas tem algumas que parece que seria melhor fazer uma revisão. Porque o foco da parábola não é no juiz, o foco da parábola é na viúva, porque o texto diz claramente que Jesus contou aquela parábola falando sobre a necessidade de orar sempre e nunca desvanecer.
Mas na parábola do juiz iníquo, então o juiz está lá, ele é um homem que não teme a Deus, que não respeita os homens. E Deus é assim? Não, lógico que não. Deus não é assim. Então, a parábola ensina por contraste. Se o juiz, que é iníquo, que não atende a Deus, que não atende aos homens, mas ele ouviu a insistente busca da viúva, quanto mais o Pai Celestial vai ouvir aqueles que lhe clamam de dia e de noite. Então veja que a parábola ensina por contraste. Você pode explicar, né, toda a característica da parábola e a resistência do juiz, mas a parábola não está ensinando sobre uma resistência de Deus em atender a oração. Pelo contrário, é por contraste que ela nos ensina, tá? Uma alegria receber os irmãos aí que estão chegando. Pastor Fábio, irmão Jussier, Adimael, Tiago Rodrigues, Renata Paixão, sejam muito bem-vindos todos. Adimael de Jesus, uma alegria tê-los aqui na nossa live. Hoje estamos falando sobre interpretação bíblica, é o tema de nossas lives da quinta-feira, já tem algum tempo, e hoje especificamente olhando as parábolas de Jesus e algumas dicas então de como interpretar estas parábolas, os cuidados que nós precisamos ter para fazer uma boa interpretação, tá? Irmã Márcia, muito obrigado por sua atenção. Irmão Magno, que está aí, ontem tivemos uma live muito boa, né? Glória a Deus. Então veja que parábolas ensinam muitas vezes por contraste. Um outro exemplo, a parábola do administrador infiel, ou do mordomo infiel. Pastor Fábio, Pai do Senhor, uma alegria tê-lo aqui, querido. Seja muito bem-vindo. A parábola do administrador infiel é outra parábola que muita gente tem dificuldade para entender, mas por que Jesus louvou o homem que é desonesto? Não, Jesus não louvou o homem desonesto, mas a atitude dele de ser prudente no uso dos recursos que ele tinha. Então a parábola ensina por contraste. O cristão deve ser tão prudente no uso dos seus recursos para o reino de Deus, como foi aquele homem, ou como são as pessoas espertas no mundo dos negócios ou nas coisas terrenas. É que muitas vezes o ímpio é mais dedicado, o ímpio é mais esforçado, as pessoas usam mais sua criatividade, seu potencial para as coisas terrenas do que os cristãos para as coisas do reino ou visando a eternidade. Aquele homem usou os recursos que tinha de uma forma completamente errada, mas pensando no futuro. E muitos crentes que não entendem a parábola e não querem também colocar em prática o seu ensino, muitas vezes não usam os recursos que têm pensando no futuro, especialmente no futuro eterno, né? Aí tem crente que usa seu tempo, seus recursos, sua criatividade e tudo mais para as coisas do mundo, mas não usa para as coisas de Deus, para o reino de Deus. E Jesus está dizendo, meu querido, seja prudente no uso dos recursos que você tem para o seu futuro espiritual e para o reino de Deus. O ímpio é mais prudente do que você no uso dos seus recursos, então é outra parábola que nos ensina por contraste. Jesus não quer que a gente imite o mordomo infiel, obviamente, mas assim como na parábola do juiz iníquo, o contraste é que vai nos trazer a ideia central da parábola. E muitas vezes nós vamos entender isso, queridos, quando olhamos o final da parábola. Lembra que uma das características das parábolas de Jesus é a ênfase no final, especialmente quando há um comentário final. Então, quando vem aquele comentário no final, não estou falando da explicação. A explicação Jesus só deu na parábola do semeador e do joio e do trigo. Mas muitas parábolas têm uma explicação no final, né? Assim vai acontecer, assim deve ser,
às vezes o próprio contexto. Jesus conta a parábola, por exemplo, dos trabalhadores maus, né, dos lavradores maus, e o texto diz no final que os fariseus entenderam que Jesus estava falando sobre eles. É uma questão muito interessante quando você começa a estudar as parábolas, perceber como Jesus realmente utilizou sempre elementos que eram conhecidos dos seus ouvintes. Inclusive, textos que eles conheciam. Mas, Renata, vai ficar salva assim a live. A exemplo das outras semanas, sempre vai ficar salvo aqui no meu perfil. E depois eu vou baixar também e coloco lá no meu canal do YouTube, tá? Se você não conhece, não foi lá no meu canal do YouTube, vai lá, que às vezes também tem algumas pregações. Na minha igreja hoje, infelizmente, eu não estou ainda em condição de gravar a palavra, mas quando vou pregar em alguma igreja que grava a palavra, geralmente eu consigo colocar o vídeo lá no meu canal do YouTube. Mas breve eu espero poder estar voltando a gravar a palavra, pelo menos do culto de ensino ou do domingo, porque eu prego toda semana, às vezes 2, 3 vezes na semana na minha igreja, mas não colocamos lá no canal do YouTube ainda, tá? Orem por isso, que o Senhor nos dê essa condição. E veja que quando você está interpretando aqui uma parábola e o contexto aponta para escritos do Antigo Testamento, você deve olhar também lá a parábola ou o escrito original. Um caso muito interessante é que o Senhor Jesus, ele parece fazer uso da parábola de Isaías capítulo 5, né? Lá em Isaías capítulo 5 tem a parábola do vinhateiro, ou o cântico do vinhateiro. É uma parábola na forma de uma canção, que parece que Jesus utilizou-se dela para montar outras parábolas, alterando um pouquinho o cenário e, portanto, dando um novo sentido. Então, na parábola de Isaías capítulo 5, você tem uma vinha que representa Israel e você tem ali uma cobrança de Israel que deveria ter um comportamento adequado diante de Deus, né? Aí você tem o uso que Jesus faz dessa parábola em outros cenários. Ele pegou essa parábola, colocou uma outra árvore ali, e aí você tem a parábola da figueira estéril, onde parece que o foco sai da nação como um todo, que era o foco lá de Isaías 5, e o foco vai para um indivíduo que está ali dentro da nação. Ou seja, Jesus transformou uma parábola que cobrava um comportamento da nação inteira para uma parábola que cobra o comportamento de cada indivíduo, a parábola da figueira estéril, em Lucas capítulo 13. Mas o cenário é o mesmo. As pessoas que estavam ali e conheciam o texto de Isaías, certamente era um texto muito conhecido, né? Eles sempre estudavam isso na sinagoga e tal, então entenderam claramente que havia uma cobrança naquele cenário e que agora a cobrança, então, Jesus transforma em algo individual. Mas já quando Jesus vai para a parábola dos trabalhadores maus, Mateus capítulo 21, Jesus vai pegar aquela parábola e, em vez de focar no que a vinha deveria dar, ele passa a cobrança para os administradores da vinha. E aí, então, veja que agora a cobrança não está, né, nem na nação e nem em um indivíduo apenas, mas na liderança religiosa, na liderança que estava à frente daquela vinha. Mas o cenário é muito parecido. Jesus usou pelo menos 3 parábolas, um cenário parecido, que basicamente deve ser o cenário de Isaías 5. A parábola da figueira estéril, a parábola dos 2 filhos e a parábola dos trabalhadores da vinha. Talvez até a parábola a parábola dos vinhateiros maus. Talvez os trabalhadores da vinha, em Mateus capítulo 20, também
tenha um cenário parecido, mas não o mesmo enfoque lá de Isaías capítulo 5. Então, é muito importante, quando você for interpretar a parábola, você olhar se ela remete a um outro cenário como esse, porque aí é muito importante também ver o significado da parábola lá de Isaías 5, já que Jesus fez aparentemente uma adequação, né, do sentido da parábola. Exatamente, irmão Adimael. Quando Jesus sai do coletivo, que era a nação de Israel, em Isaías capítulo 5, e coloca uma figueira na vinha, ele traz a atenção para um indivíduo. E na parábola dos lavadores maus, a atenção não é mais a cobrança da vinha, nem de uma árvore ali, mas dos que arrendaram a vinha, dos que cuidavam dela, e agora se transfere o foco para a liderança, né? Então veja que em todas elas há um sentido, que Deus deu tudo o que eles precisavam, que eles tinham condições de fazer o que era correto, mas não fizeram. Então a resposta negativa vai trazer juízo de Deus sobre essas pessoas, né? Essa é uma questão importante para a gente pensar nas parábolas, né? A resposta que se exige em cada parábola. Sempre que Jesus contou uma parábola, ele buscava uma reação do ouvinte, uma resposta deles. Então, nós devemos olhar as parábolas e pregar essas parábolas, olhando também qual é essa reação. Parábola das bodas do rei, qual é a reação esperada, né? Você entrou no reino de Deus, ou você aceitou o convite para entrar no reino? Depois que entrou, você aceitou as exigências para permanecer ali? Então, não perder de vista qual é a reação esperada, ou a resposta esperada à parábola, para você levar isso às pessoas que você está pregando, ou se é um estudo pessoal, você deve responder a parábola, né? Na realidade, o pregador sempre precisa trazer a mensagem primeiro ao seu coração, para depois levar também as pessoas a quem ele está pregando. Então veja, queridos, que há alguns cuidados muito interessantes para a gente interpretar uma parábola, né? Só repassando alguns deles, a parábola visa falar do reino de Deus e não sobre outros assuntos. Buscamos compreender a ideia central da parábola. Ideias secundárias podem estar presentes, sempre estão, mas há uma ideia maior e central, e essa ideia tem a ver com o propósito da parábola, com a intenção do autor em contar a parábola, e a gente não pode perder isso de vista. Olhe o contexto para entender a que a parábola se destina e qual a mensagem que ela traz. Busque compreender essa mensagem. Qual é a mensagem da parábola do tesouro escondido ou da pérola preciosa, né? São duas parábolas que estão de novo aí em um combo, né? Em um combo, assim como a parábola lá do fermento e a parábola da chega, fugiu a parábola, o grão de mostarda, né? O grão de mostarda e o fermento, duas parábolas que são um combo, têm o mesmo sentido, né? A parábola do rei, do tesouro no campo e da pérola de grande valor, são duas parábolas que vão enfatizar aí, alguns pensam que o tesouro somos nós, que Jesus encontrou, mas a maioria, na realidade, interpreta como o tesouro sendo exatamente o reino de Deus, que alguém encontrou, e por causa disso vai deixar qualquer coisa, vai abandonar qualquer coisa, ou seja, é a coisa mais importante da sua vida, o reino de Deus, Jesus. E aí, então, quer dizer, ao contar a parábola, eu preciso buscar essa reflexão do ouvinte, essa resposta. Você encontrou Jesus como um tesouro escondido, uma pérola de grande valor, tão
importante que vale a pena deixar as outras coisas para não perder isso, essa é a reflexão a que a parábola deve nos levar. Evitar totalmente a alegorização da parábola, lembrar que apenas os personagens principais geralmente têm um referente espiritual, então não queira interpretar os mínimos detalhes. Os detalhes devem ser vistos dentro de um cenário que nos ajuda a entender qual a mensagem central e sempre manter essa ideia de que há uma resposta necessária à parábola que deve ser requerida do ouvinte, tá? Então, são parábolas muito interessantes. A parábola dos talentos, né, fala sobre a necessidade de fidelidade enquanto se espera, que fica muito evidente também na parábola das minas, em Lucas 19, porque alguém pensava que Jesus ia voltar logo, e aí Jesus contou a parábola das minas para explicar que haveria uma espera, mas era necessário manter a fidelidade nesse período de espera. Então, buscar entender o sentido, a mensagem da parábola para fazer uma aplicação que cobre, que requeira do ouvinte uma resposta, é um elemento fundamental aí na interpretação das parábolas, tá? Nós já vamos caminhando para o final da nossa live, porque rapidinho já passou aí 1 hora, né, de live, e eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que chegou, que passou por aqui ou que vai assistir depois. A live vai ficar gravada, tá? E isso é uma questão muito importante. Nós podemos aqui tratar da interpretação bíblica, né? Para quem é aluno da minha mentoria, eu vi alguns que entraram aí, que Deus abençoe vocês. Para quem não é aluno e quer se tornar aluno da mentoria, segunda-feira eu vou estar abrindo inscrições para a primeira turma deste ano da mentoria Pregação Eficaz. Se você não conhece e quer conhecer, manda uma mensagem para mim aí que eu te explico como se inscrever, como funciona a mentoria, e você vai poder então participar. A mentoria tem aulas gravadas, tem aulas online, uma aula semanal online, tem diversas ferramentas. Para cada fase do sermão há uma planilha. Você lê um livro que ensina como fazer uma introdução, aí você tem que anotar as características, como fazer uma introdução. Depois você vai pegar o texto para montar aquela introdução. Na mentoria a gente já tem uma planilha com o que uma introdução requer e os elementos, então, como você montar. Você basicamente vai preenchendo aquela planilha, olhando o texto, e você já monta a introdução do sermão, por exemplo. Tem planilha para aplicações cristocêntricas, planilha para a mensagem central, planilha para as divisões, planilha para a conclusão. É uma característica da mentoria, então, muitas ferramentas, além de uma atividade que você recebe cada semana para ir construindo o sermão. Então tem um acompanhamento. Você faz uma parte do sermão, manda para mim, eu olho e digo se está bem, se precisa ser melhorado aqui e ali, o que faltou ou em que foi muito bem, e o que diferencia totalmente de um curso. Um curso você faz, mas depois não sabe se realmente o sermão que você fez depois ficou muito bom. Mas a mentoria tem esse acompanhamento e vai ajudar bastante a quem vai construir o seu sermão. Então, segunda-feira, eu estou abrindo as inscrições para a nova turma. Quem tiver interesse, manda uma mensagem aí e eu mando o link na segunda-feira para você fazer a inscrição. Não há um lugar onde você vai lá e faz a inscrição. Tem que primeiro falar comigo para poder eu lhe explicar como é que funciona, e aí eu mando a inscrição, o link da inscrição para você, tá? Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês, por todos que permaneceram até aqui. Teve gente que ficou desde o início, teve gente que entrou e saiu, tem gente que vai assistir depois, que vai ficar gravado. Muito obrigado por você ter passado por aqui. Que Deus abençoe. Continue investindo no seu ministério, construindo
cada vez mais um conhecimento para melhor fazer a obra de Deus. Invista em bons materiais, né? Há muitos materiais interessantes sobre interpretação de parábolas. Se você comprar o meu livro, vou aproveitar para fazer o merchandising final, né? As Parábolas de Jesus e a Resposta Humana, né? Editora Santorini, você vai lá e pode comprar. Ó, tem mais de 100 referências bibliográficas, ou seja, muitos livros que podem lhe ajudar a você estudar melhor as parábolas. Então, vai lhe ajudar bastante nisso aí, tá? Um grande abraço, a paz do Senhor a todos, uma boa noite. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente, a menos que haja o arrebatamento. Se houver arrebatamento antes de quinta-feira, a live está cancelada, tá? Se não, vai ter aqui com a graça de Deus. Pastor Everton, um grande abraço, Deus te abençoe. Irmã Márcia, um abraço. Deus abençoe a todos, queridos. Fiquem na paz do Senhor, uma boa noite, um bom final de semana. Até a próxima quinta-feira ou antes em alguma outra live que nós nos encontremos aí. Um grande abraço. Onde pode comprar o livro? Editora Santorini. Você vai lá no site da Editora Santorini e você pode comprar o livro, tá? Logo, logo vai estar na Amazon também, mas ainda não foi disponibilizado lá, tá? Um grande abraço, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.